Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera do 8º ano e EG4, espero que sim, que estejam todos bem com muita saúde. Vamos lá para a nossa aula de número 13 de língua portuguesa. Vamos iniciar com a correção da atividade da aula anterior. Primeira questão, né? Eu tinha essa charge aí, onde falava aí da dengue, né? Observando na charge os aspectos da linguagem verbal e da não verbal, pode-se afirmar que se trata de uma crítica a pessoas, né? O que é que ela está criticando aí? As pessoas contrárias às medidas de prevenção contra a dengue, né? Observem que ele diz aí, ó, aqui no meu quintal ninguém mexe, né? Então, a letra C seria a alternativa correta. Segunda questão, tinha aí esse textinho, né? O cabo e o soldado. Um cabo e um soldado de serviço dobravam a esquina, quando perceberam que a multidão fechada, em círculo, observava algo. O cabo foi logo verificar do que se tratava. Não conseguindo ver nada, disse, pedindo passagem, eu sou o irmão da vítima. Todos olharam e logo deixaram passar. Quando chegou ao centro da multidão, notou que ali estava um burro, que tinha acabado de ser atropelado, e sem graça gaguejou dizendo ao soldado, ora, esse é o parente seu? No texto, o traço de humor ele está no fato de, letra D seria a alternativa correta, ter sido um burro a vítima do atropelamento. Então, esse é o traço de humor presente no texto. Terceira questão, as duas noivas. O ônibus parou e ela subiu. Ele se encolheu, separando-se da outra. As mãos enfiadas entre os joelhos e olhando para o lado, como se adiantasse, já tinha sido visto. A noiva sorriu agradavelmente surpreendida. Mas que coincidência! E sentou-se ao seu lado. Você ainda não viu nada, pensou ele, sentindo-se perdido ali entre as duas. Queria sumir, evaporar-se no ar. No gesto meio vago, que se dirigia tanto a uma como a outra, fez a apresentação com voz sumida. Esta é minha noiva. Muito prazer, disseram ambas. No texto há uma ironia aí, certo? Está no fato de que, né? De que as moças, elas eram noiva com o mesmo rapaz. Noivaram com o mesmo rapaz. Então, a alternativa correta aí que trazia essa ironia era a letra D. Quarta questão. Tem uma tirinha aí. Franjinha, já falei pra você. Lugar de cachorro dormir é lá fora. Você não entendeu direito, né? Onde Franjinha ele colocou a cama lá fora. Nesse texto, o efeito de humor está, né? O traço de humor está na questão de Franjinha não ter interpretado direito, né? Ele ter feito uma interpretação diferente do que ela pensou, do que ela quis falar, né? Então, o traço de humor está na interpretação feita por Franjinha. Letra B é a alternativa correta. Vão corrigindo aí, pessoal. Quinta questão. Leia o texto abaixo. E a nova freguesa da quitanda perguntou ao dono, as coisas que o senhor vende duram? Ah, devem durar muito, madame. Os fregueses não voltam nunca. No texto, há traço de humor em. Qual é o trechinho que causa humor? É o fato dos fregueses não voltarem nunca. Então, a alternativa correta seria a letra D. Tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. Então, vamos lá ao nosso conteúdo de hoje, que é a estrutura do texto narrativo ficcional. O que é um texto narrativo? Narrar é contar uma história. Sendo assim, a narração ela tem como centro a ação, o fato. Um texto narrativo é uma sequência de ações que se sucedem através do tempo e do espaço, né? Então, quando eu estou contando uma história, eu estou narrando os fatos, as ações ocorridas dentro daquela sequência, né? Aquele tempo e o espaço. A narrativa ela pode ser ficcional ou não ficcional, certo? Então, vou ter o ficcional e o não ficcional.
A narrativa não ficcional ou real, ela conta os fatos reais. Então, o não ficcional são aqueles textos que contam fatos reais, que um exemplo é a notícia. Em uma notícia, eu posso inventar uma história, eu posso inventar uma notícia para colocar lá no noticiário? Não, de forma alguma. Então, por isso é um texto não ficcional, porque ele vai se tratar de fatos reais, limitando-se a mostrá-los como realmente aconteceram. A narrativa ficcional ou fictícia cria ou recria fatos. Então, já a narrativa ficcional, que vai tratar da ficção, né? Eu vou criar uma história, eu vou criar fatos ou recriar a partir de um já existente. Então, aí eu tenho exemplos de narrativas ficcionais, que são contos, então alguns dos gêneros, né? Contos, crônicas, romance, fábula, lendas, novelas, né? Tenho também os apólogos, as anedotas, certo? Então, são exemplos de textos ficcionais, certo? Onde as histórias elas são criadas ou recriadas. Então, vamos lá para os elementos da narrativa. O texto narrativo é baseado na ação que envolve as personagens, tempo, espaço e conflito. Seus elementos são, então eu vou ter aí o foco narrativo. Primeira pessoa. Quando o narrador ele conta a história, certo? Usando a primeira pessoa do singular ou do plural, nesse caso ele está participando da história, certo? Então ele vai ser um narrador personagem. Já quando ele vem em terceira pessoa, certo? Ele não faz parte da história e fala do personagem na terceira pessoa, do singular ou do plural. Nesse caso aí, ele vai ser um narrador observador, onde ele observa e narra os fatos. Personagens. Eu vou ter o personagem protagonista. O que é o personagem protagonista? É aquele principal, né? Por exemplo, na novela, né? Eu tenho o personagem principal, que no final, todo mundo torce para que no final eles sejam felizes, né? Então, o personagem principal, o herói, aquele por quem todos torcem, ele vai ser o protagonista. Tenho também o antagonista, que é o personagem que se coloca contra o protagonista. Então, vai ser aquele rival do personagem principal, né? Do protagonista. Geralmente, nas novelas, aquela pessoa que vive armando situações para prejudicar o personagem principal, né? Justamente é o rival. O coadjuvante, que é o personagem menos importante, né? Um personagem secundário, que faz parte do cotidiano do protagonista ou do antagonista, né? Então, ele é um personagem menos importante, porém ele vai sempre aparecer por ali, né? Porque ele vai fazer parte do cotidiano dos personagens principais. E o figurante, né, que é o personagem terciário, que é apenas aquele que aparece para compor a cena, né? Quando está acontecendo uma cena lá bem importante, é aqueles que ficam passando por trás, por exemplo, ou se foi uma rua, né, a rua movimentada. Então, aquelas pessoas que ficam andando pela rua, por exemplo, são os figurantes. Ele não vai desempenhar um papel tão significativo no enredo, certo? Ele pode até nem ser percebido pelos personagens principais e secundários. Nós temos aí o narrador, né? Eu vou ter aí basicamente 3 tipos de narrador: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador personagem é aquele que faz parte da história, certo? E por isso ele mesmo relata os fatos em primeira pessoa. O narrador observador, como falei, é o narrador que está diante dos fatos. Ele observa-os e relata. Então, ele está observando a história e narrando, não está participando. E o narrador onisciente, que é aquele que, além de observar e saber de tudo o que acontece, ele tem o poder de conhecer o pensamento, os sentimentos e emoções de cada personagem.
como também tudo o que aconteceu e que está por acontecer. Nós vamos também na narrativa se tratar do tempo, né? Eu vou ter um tempo cronológico e psicológico. O tempo cronológico é o relato que se desenvolve numa sequência progressiva, lógica de tempo. É como se fosse o tempo realmente lá do relógio, o tempo cronológico, onde as ações, né, vão ocorrer numa sequência progressiva de tempo. Já o tempo psicológico, o relógio e o calendário perdem seu sentido linear. Eu não vou ter agora um sentido do tempo do relógio, certo? No tempo psicológico, o personagem ou narrador, ele vai à infância e avança à velhice em segundos, certo? É o tempo psicológico, como se o personagem agora ele fosse uma criança, daqui em poucos instantes ele já se tornasse a ser um idoso. Então, observem que aí foi de uma coisa a outra em segundos. É o tempo da imaginação, do sonho, da lembrança, da saudade. Geralmente, quando aparece o tempo psicológico no texto narrativo, ele marca a presença de um trecho descritivo, né? Onde ele vai descrever ali algumas situações. Eu vou ter também o espaço, o contexto, o lugar onde se desenvolve o fato, a história. Então, o espaço é justamente onde ocorreu a história, né? O lugar onde se desenvolveu aquela história, os fatos ocorridos, certo? Então, eu vou ter aí o espaço, que geralmente dentro da narrativa, ele vai vir sendo descrito, né? Por exemplo, estava na sala, né? E muitas histórias, às vezes, até descrevem alguns objetos que tinham na sala, né? Então, descrevendo assim o espaço em que está ocorrendo aquela situação. A estrutura do texto narrativo. O meu texto narrativo, ele vai ter que ter uma apresentação, um desenvolvimento, o clímax e o desfecho. A apresentação vai ser a introdução, né? A parte que vai introduzir os fatos, que dá os dados necessários para a compreensão da anedota, conto, crônica ou qualquer que seja o tipo de texto. Então, eu vou trazer alguns dados necessários para que depois eu venha a desenvolver esse texto. Então, vai ser a minha introdução, a apresentação do meu texto. Aí, eu vou ter a complicação ou desenvolvimento, que vai ser a parte do texto que traz o conflito, o problema ou situação, que é o ponto central da narrativa. Então, como toda narrativa, ela vai trazer um conflito, uma situação, um problema, onde vai ser desenvolvido o texto ao redor de todo aquele conflito, né, de toda aquela situação. O clímax, que é o auge, o ponto culminante do conflito, seja ele dramático ou cômico. O clímax é aquela parte onde a gente está fazendo a leitura e já está esperando para que aquilo aconteça, né? Onde aquela situação vai ser o ponto máximo. Então, é algo que vai acontecer, né? De acordo com o conflito, vai chegar ao ponto máximo, a situação que nós estamos tanto esperando. É como na novela, né? Tem aquela parte que a gente está esperando, que está louco que aconteça, né? Então, eu vou ter o meu clímax. E o desfecho, claro, que vai ser a resolução ou a saída do conflito, o final feliz, né? Ou ainda no caso de uma anedota, o final que faz com que o leitor perceba o sentido cômico da narrativa, né? Que no caso da anedota é onde vai trazer algo engraçado, né? O cômico da narrativa. Então, o desfecho é todo a saída do conflito, o final da história, certa resolução do problema. Então, eu vou ter aí o meu desfecho. Eu vou também ter os tipos de discurso na narrativa, que vai ser o discurso direto, indireto e indireto livre. O discurso direto na narrativa, né, na narrativa ficcional, ele vai ser onde a própria personagem fala, onde nós vimos que o discurso direto ele tem que ser separadinho, né? A fala do personagem ela vai vir ali introduzida por 2 pontos ou separada por aspas, certo? Então, eu vou ter aí o meu discurso direto, onde a própria personagem ela fala.
O discurso indireto, nesse caso aí o narrador ele vai interferir na fala do personagem, né? Onde eu vou ter aí o narrador falando o que o personagem falou. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala do personagem, né? O narrador que está falando a fala do personagem. E o discurso indireto livre, que há a intervenção do narrador e da fala dos personagens, certo? Então, vai ser a junção aí do discurso direto e indireto, onde tem a fala do narrador e da personagem. Então, eu vou ter aí o meu discurso indireto livre. Tenho aí uma tirinha para vocês. Era uma noite escura e tempestuosa. Um bom texto dá muito trabalho. Então, observem que ele começou a escrever e depois viu que dá muito trabalho. Então, o texto narrativo, né, ele vai ter o enredo, que é a situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Vai ter o meu cenário, né, que vai ser o meu espaço, onde ele vai trazer traços descritivos, detalhando os meus personagens, que são protagonistas, antagonistas e secundários, e os meus narradores, né, que podem ser personagem, observador ou onisciente, certo? Então, essa é basicamente a estrutura do meu texto narrativo ficcional. Eu trouxe aí para vocês uma fábula, certo? Para fazermos a leitura junta. Como falei para vocês, a fábula é um texto narrativo ficcional, né? Onde eu crio a história. E a fábula ela vai trazer como personagens quem? Os animais, né? E outra coisa que também tem na fábula é que no final ela vai trazer uma lição, né? Uma moral. Então, eu trouxe aí para vocês. O leão e o ratinho de Esopo. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Né? Então, observem aí, né, esse texto. Qual a lição que ele nos traz? Uma boa ação ganha outra. Se ele tivesse feito um mal para o ratinho, né, tivesse esmagado ele, vocês acham que o ratinho, em uma outra situação, ele teria o ajudado? Né? Se ele tivesse feito mal para ele, ele não ia ajudá-lo. Né? Mas como ele fez o bem, soltou o ratinho lá na frente o ajudou. Então, uma boa ação ganha a outra. Trouxe também uma dica de leitura para vocês, certo, pessoal? Trouxe uma dica de leitura como uma crônica. Vocês estão aí vivenciando, né, as oficinas para a Olimpíada de Língua Portuguesa. E o 8º ano, o texto, né, o gênero textual é a crônica. Então, por isso aí eu já trouxe como deixa, né, uma dica de leitura de uma crônica de Fernando Sabino, que é O Melhor Amigo. Então, não deixem de fazer a leitura. Pesquisem na internet que vocês vão encontrar bem fácil, certo? Então, já vai ajudar vocês aí na produção de vocês para o texto da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, essas são as referências da nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Termino com a frase, né? Antes de querer qualquer outra coisa, seja grato pelo que você tem. Gratidão agrada o coração de Deus. Então, sejam gratos pela vida de vocês, por tudo que vocês têm, pela família de vocês, pelos amigos, pela escola, né? Então, se cuidem, usem máscara, fiquem com Deus até a próxima aula e tchau, tchau.